É isso aí, pessoal de casa. Deus abençoe você nesse dia. Deus derrame sobre a sua vida, a sua graça, essa graça maravilhosa que só um Deus amoroso, um Pai verdadeiro pode dar aos seus filhos. E no texto que eu quero compartilhar com vocês neste dia, é o texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5, 6 e 7. Então, 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 5 a 7. E o texto bíblico diz assim: Rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a tua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aqui, o apóstolo Pedro, ele nos traz algumas exortações sobre a nossa conduta enquanto cristãos, enquanto aqueles que são os pequenos cristos. Cristão quer dizer isso, pequenos cristos. E quando eu li esse texto, uma palavra me chamou muita atenção, que é exatamente a mão de Deus, a mão. Hoje nós estamos vivendo aí o tempo da lei Menino Bernardo, né? Onde essa lei é conhecida como a lei da palmada. E eu quero então fazer, né, como eu fiz, eu quero que você reflita, para que serve a sua mão? Para que a sua mão tem servido ultimamente? Para apontar, para acusar, para agredir, para afastar? Não, a mão ela não tem essa finalidade, e especialmente a mão de Deus. A mão de Deus, ela tem uma finalidade muito específica, que é estar sobre as nossas vidas, nos protegendo, nos abençoando, nos direcionando, nos afagando, porque nós, a gente pensa que a religião cristã é a única forma de expressão religiosa no mundo que revela Deus como Pai. Os outros todos, Deus como alguém superior, um espírito evoluído, algo nesse sentido. Mas a fé cristã, ela nos ensina e nos mostra esse Deus como Pai, onde a sua mão, ela está ali para nos abençoar e nos proteger. Essa mão que nos protege e nos guarda de toda ansiedade, quando aqui está lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ansiedade, uma definição que eu já disse aqui e eu gosto muito, é excesso de futuro na nossa vida. E isso nos torna rebeldes, isso nos torna desobedientes, isso nos torna impetuosos para fazer as coisas, talvez as coisas que Deus não quer que façamos. Por isso, a mão de Deus é ela quem nos guarda. É como se Ele dissesse em todo o tempo ali, com a mão dele, ali, como se estivéssemos nas conchas das suas mãos, e Ele dissesse: olha, eu sei o que eu faço. Nós vimos aí tragédias, vimos grandes coisas acontecerem, mas Deus, Ele não perde o controle de todas as coisas. E a Carol disse isso aqui ontem, quando ela falou que Deus ele ainda continua sentado no seu trono. E você sabe que Deus ainda é Deus? Sabe que Ele ainda é soberano? Sabe que Ele ainda pode todas as coisas? Então você vai entender que a mão de Deus, ela age para nos abençoar. Por isso, como um filho. Eu ontem andava num shopping aqui em Belo Horizonte e era tão interessante, o meu menino de 10 anos de idade, toda hora vinha, tomava minha mão e andava comigo. E eu tenho o hábito de andar com a minha família, com os dedos entrelaçados. Isso mostra a nossa proximidade, isso nos protege, isso nos defende. E às vezes Deus quer andar conosco assim, com as mãos dadas. Então Ele vai agir quando Ele estende a mão para nós. E nós precisamos agarrar a sua mão, nós precisamos dessa sujeição que aqui o texto fala, para que nós nos humilhemos sob essa potente mão. E isso não quer dizer que nós seremos amassados por essa mão, muito pelo contrário, é quando ali, do pó, Ele mesmo vai nos erguer. Mas para isso, nós precisamos nos lançar a esse cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Por isso, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 31, também fala algo sobre a mão de Deus,
onde diz, dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não fala de um Deus mau, mas de um Deus que disciplina, aquele Deus que às vezes nos coloca, nos endireita, e nós precisamos atentar para isso, porque Deus, Ele quer nos endireitar. Você sabia por que o pastor tem um cajadinho assim, com aquele formato arqueado assim? É para quando a ovelha desobedece, a ovelha sai do caminho, a ovelha se coloca em risco, ele vai lá e puxa. E na reticência ali daquela desobediência, ele vai lá e quebra a perninha dela. Olha para você ver que pastor mau. Não, é para que ela aprenda a ouvir e saber, claro, que quando ela estiver em risco, o pastor vai sempre avisar. A mão dele vai estar sempre pronta ali para guiar. Então, observe, porque também no texto de Isaías 59:1, é um texto que eu me lembro aqui, diz que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos surdos para que não possa ouvir as nossas orações. Isaías 59:1 revela que a mão de Deus, ela está pronta, a mão de Deus age para a sua salvação e a salvação de toda a sua família. Então, se submeta à mão de Deus, ainda que pareça que o seu sonho, a sua visão, eles estejam demorando a cumprir, a mão de Deus, ela vai sempre fazer esse sinal para você. Espera, porque eu sei o que eu faço e eu faço todas as coisas para o seu bem. Muitas vezes você vai pensar que submeter a mão de Deus é andar para trás. Às vezes, na nossa vida, nós precisamos dar um passo para trás, uma flecha, para ela ser lançada o mais distante possível e cumprir o seu alvo, ela precisa voltar-se para trás. Então, talvez nós somos assim. Quando voltamos, é para a gente ser lançado a uma distância bem mais adiante. Então, por isso, submeta-se à mão de Deus, porque, como a palavra de Deus diz, aqui usando bem pessoalmente para você, Ele diz, eu vou te exaltar em tempo oportuno. Eu vou te abençoar em tempo oportuno. Então, submeta ao cuidado e ao favor de Deus nesse dia e creia que a mão dele é poderosa para te abençoar, te proteger, cuidar e, claro, te guiar em todo o caminho. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Amém.